Hoje nós vamos falar um pouquinho ainda sobre. É um tema bem interessante para o workshop de vocês também, Dilma e Alexandra. E, e, e no meio do conteúdo vai ser bom para a Alessandra também, porque nós vamos conseguir ter clareza de algumas coisas. E aí eu vou pedir para vocês pensarem no trabalho que vocês fazem como empresa. A Alessandra já tem MEI, né? Você também tem MEI, Dilma? Não, né? Vamos abrir agora em breve, né? Então, todo o contexto da nossa conversa hoje, vamos pensar como empresa e não como CPF, como pessoa física. Mas atrás de todo o CNPJ tem o CPF. Então, tem que levar a essência do CPF para gerir o CNPJ. Mas hoje, a nossa ideia é trabalhar extremamente o CNPJ. E por que que é interessante a gente compreender isso aí? Principalmente para algumas empresas que contratam até mesmo, por exemplo, alguns psicólogos para a parte de RH, alguns gestores de RH. Então, é interessante a gente compreender todo esse processo. Quando eu fecho alguma mentoria empresarial, geralmente a gente constrói junto com os gestores da empresa a cultura organizacional da empresa. E quando a gente fala em cultura empresarial, é uma coisa que poucas empresas de pequeno porte têm. As de grande porte, ok. Quem de vocês não sabe o que é cultura empresarial? Alguém não sabe? Alguém tem dúvida? Ou sabe mais ou menos? Quem puder compartilhar aí, compartilhe o conhecimento que tem. Eu quero Então, aprender, Gisele. certo. Ó, então, quando nós falamos em criar uma cultura empresarial, é interessante a gente compreender algumas coisas. Como que nós vamos criar essa cultura? A empresa precisa de ter algumas clareza. Então, a primeira dela é definir a sua missão, a sua visão e os seus valores. Isso aí é uma fatiazinha da pizza da construção da cultura da empresa. Então, o que que é missão? O que que é visão? Missão é o propósito da empresa e sua razão de existir. Então, por que a sua empresa existe? Qual é o propósito dela? Então, pensa aí no que você faz ou no que você tem vontade de empreender. Por exemplo, palestra, treinamento, a sua agência é de cuidadores, Dilma, os processos de atendimento terapêutico. Pensa aí, qual é a missão da empresa que vai oferecer esse serviço? Empresa sendo você. Depois, qual é a visão? O que é a visão? É onde a empresa quer chegar no futuro. A missão, geralmente, ela é eterna, é a mesma missão. A visão, não. Ó, hoje o Instituto está nesse patamar, a nossa visão é que em 2025 esteja assim. Só que chegou em 2025, nós vamos redesenhar uma nova missão. Então, uma nova visão, perdão. Então, a visão você vai alterar, porque é algo do futuro. Então, é uma meta que quando você atingir a meta, agora eu vou falar igual a Dilma Rousseff, quando você atingir a meta, você dobra a meta. Então, você colocou ali algo, chegou lá, você muda para algo maior. Então, isso aí é a visão. A missão, geralmente, é algo fixo. E os valores. O que que são os valores? São os princípios e crenças fundamentais que guiam o comportamento da empresa ou dos colaboradores. E aí, por que que é interessante a gente definir a visão, a missão e os valores? Porque todo o seu processo de seleção, que nós já falamos já em alguma aula dessa para trás, que você for fazer para você recrutar pessoas para a sua empresa, você tem que entender que o perfil daquele colaborador ele tem que estar alinhado com o seu perfil. Ah, mas isso aí é muito difícil. É desafiador, mas não é difícil. Você então vai abrir uma vaga. Se os seus valores são ética, se os seus valores são pontualidade, e aí você
conhece uma pessoa ali de ouvir falar, sabe que a pessoa não tem ética, não tem compromisso. E aí você vai contratar ele sem ele ter essa clareza, e sem você ter essa clareza que os valores dele vai atender à sua empresa. Então é interessante começar desde lá do processo de seleção, desde as entrevistas, você entender que tem que ser de acordo com o seu padrão. Então, por isso que é interessante a empresa construir a sua cultura empresarial. Mas cultura empresarial não é só visão, missão e valores, tem outros aspectos também. Então, eu vou pedir já para vocês pegarem algo para anotar, e aí, para vocês, já dentro da identidade do que vocês pretendem fazer, escreva a missão. Pode escrever rápido, em duas linhas, três linhas. Visão é onde você quer chegar com o seu serviço, com a sua empresa. Missão é o seu propósito, a sua razão da sua empresa existir. Lembrando aqui para os dois que entrou agora, que nós estamos falando como se fosse empresa, não CPF, nós estamos falando sobre CNPJ. Então, aquilo que nós vamos empreender ou já estamos empreendendo. E valores são as nossas crenças, o nosso comportamento da empresa. Então, anota aí qual é a missão da sua empresa ou do seu serviço. Faltando palavras. É trazer o bem-estar da É, pessoa. é, pode colocar no máximo duas linhas, é bem resumido, porque lá no final, depois, nós vamos voltar nessa mesma pegada para a gente ter mais entendimento do que foi aplicado. É que eu quero ajudar o cliente, né, a se curar, né? Assim, sentir o bem-estar físico e emocional. Certo. Isso aí seria a sua missão. É, Certo. E a sua trazer o bem-estar. visão? Onde você quer chegar ajudando esses pacientes a melhorar o seu bem-estar, a sua saúde física, emocional, mental? Então, por exemplo, ó, é só um exemplo. Eu não estou construindo a sua, é só um exemplo. A minha visão que em 2025 eu quero chegar a um número de, sei lá, 800 pessoas atendidas, entendeu? Uhum. E quais são os seus valores nesse atendimento com esse cliente? Quais são os valores que você vai aplicar dentro da sua empresa que possa ser que esse cliente já veja como algo que vai levar ele até a sua empresa? Por exemplo, vamos dar um exemplo simples. Eu chego aí na cidade de vocês e vou montar aí o Tabajara Bank. Então, é um banco que nós vamos fazer investimento. Vocês têm que depositar o dinheiro de vocês. Mas só que aí na cidade de vocês tem Banco do Brasil e Banco Itaú. Quando vocês forem investir, onde que vocês vão? Lá no Tabajara Bank ou no Banco do Brasil, no Banco Itaú? E aí, com certeza, Banco Brasil ou Banco Itaú, porque são os bancos que vocês conhecem. E aí, só que vocês conhecem porque tem alguma coisa que chamou a atenção de vocês e vocês têm confiança. E essa confiança, ela está muito ligada aos valores de cada empresa. Apesar que hoje as empresas públicas aí, os valores estão meio devastados, mas ainda tem credibilidade. Certo. Agora falando ainda em cultura empresarial, além da missão, da visão, dos valores, o que vai agregar na construção dessa cultura empresarial? Um dos fatos é desenvolver a liderança. Então, como que nós vamos desenvolver a liderança? Se a sua empresa tem três, quatro colaboradores, você precisa desenvolver a liderança desse pessoal. E aí você fala assim, mas como que eu vou desenvolver a liderança deles, sendo que o líder da empresa sou eu? E aí nós vamos voltar lá no tema da nossa aula hoje, liderança 360. A liderança 360, e aí eu vou deixar até uma recomendação para vocês, eu acho que eu até deixei em alguma aula, o livro do John Maxwell, Líder 360. Igual na Praça São Pedro. O Líder 360,
ele aborda a liderança de todos os lados. E o que essa liderança aborda? Que você pode ser líder com os seus pares, você pode ser líder com os seus liderados e você pode ser líder com o seu líder. Ou seja, em uma empresa que você é um consultor, é um gestor de venda, um gerente de vendas, você pode ser líder para o vendedor que está sob o seu comando, mas você pode ser líder como o dono da empresa. Porque o que vai definir a sua liderança é o seu comportamento. E aí nós vamos voltar lá na pirâmide ali dos níveis neurológicos, que o ambiente ele vai estruturar o seu andamento para a sua evolução, depois o comportamento e depois os conhecimentos e habilidades. Ou seja, tem pessoas que não têm tanto conhecimento e nem habilidade, mas através do seu comportamento, a empresa insiste em desenvolver a liderança dele. Então, um dos fatores da construção da cultura é desenvolver a liderança. E quando você desenvolve a liderança, ou você contrata pessoas e faz com você esse treinamento coletivo, ou você mesmo aplica esse treinamento, os seus colaboradores, eles vão estar alinhados com o perfil que você construiu lá atrás, na missão, na visão e nos valores. Depois é você ter uma comunicação clara e consistente, ou seja, ouvir na essência, ter capacidade de dar feedback. Então, é você melhorar a sua comunicação ali para os seus stakeholders ali. Stakeholders são pessoas que estão à sua volta. Então, é você construir essa comunicação clara e aberta. Então, quando você tem essa clareza da liderança 360 e traz o conceito da liderança humanizada, o conceito da liderança humanizada é uma liderança de portas abertas, é uma liderança onde gestores, líderes, CEO, tem essa abertura de comunicação com todos. Então, você pode chegar lá no piso da fábrica e conversar ali com o auxiliar, e esse auxiliar tem a liberdade de conversar com você, que é o CEO da empresa. Então, isso tudo ele faz parte do processo de construção cultural da empresa. E depois é contratar para a cultura. O que é contratar para a cultura? Aquilo que nós estamos falando há pouco tempo. É o processo de seleção você fazer dentro do padrão de comportamento que você quer. Então, ou seja, contrata-se pelo currículo e demite pelo comportamento. É uma frase muito popular. Só que quando você tem clareza da cultura, você já contrata pelo comportamento. E aí você não precisa demitir pelo comportamento, você vai contratar pelo comportamento e aí você vai desenvolver. Hoje, por exemplo, tem muitas empresas que têm plano de carreira e nesses planos de carreira contrata a pessoa ali como estagiário, depois passa a ser trainer, depois passa a ser júnior, até chegar a um cargo ali de diretor, porque ele entendeu a cultura da empresa. Quem trabalha ou quem já trabalhou em multinacional ou empresa que presta serviço para fora do país, sabe que as empresas têm uns conceitos de produtividade bem interessante, que é diferente de produção. A produtividade é algo coletivo. Então, eles avaliam a produtividade da frente de serviço. E aí tem os programas que avalia individual. Depois tem os programas de integração, então que é chamado os onboard, que é o programa quando entra um novo colaborador. Eu não sei se vocês já trabalharam em alguma empresa que entrou um novo colaborador, eles pegaram você, inseriram lá no setor, te explicaram mais ou menos o que era para fazer e deixou você lá se virando. Mas hoje, por exemplo, o processo de integração traz você, apresenta você ali para a gestão da empresa, leva você à sua frente de trabalho, te dá uma orientação sobre segurança do trabalho, uma orientação sobre as regras, condutas e ética da empresa. Então, é feito todo um processo de integração. E depois é reconhecer e recompensar. O que é reconhecimento? É celebrar algo que você fez. Pode ser pelo comportamento, pelo seu trabalho, pelo seu conhecimento, pela sua habilidade,
pelo a sua comunicação, e depois são os incentivos. E muitas das vezes os incentivos não são nem financeiros, são simplesmente palavras de afirmação, são simplesmente uma medalha, um troféu, mas a pessoa está te dando um sistema de recompensa por algo que você prestou àquela organização. E por que que é interessante a gente compreender isso aí? Porque principalmente quem está empreendendo, às vezes você fala assim, ah, mas eu vou começar sozinho, eu não vou ter funcionário. Mas já desenha isso já dentro da sua estrutura, porque se um dia você precisar de um colaborador, ele tem que estar alinhado à mesma comunicação sua. Hoje aqui na empresa é tão interessante que nós temos as nossas reuniões, só que às vezes é algo que acontece que a gente nem conversou com o outro, a gente já sabe. Esses dias eu fiz uma alteração porque eu achei que tinha que ser feito, eu tirei a data de um folder e a cidade. Passou 5 minutos, o Olavo me pediu sem a data e sem a cidade. E estava pronto, porque a gente, a gente consegue alinhar as ideias. Então, isso faz parte também da cultura. Outro passo é promover ambiente de trabalho positivo. E aí entra de novo os treinamentos, entra o bem-estar. Hoje tem muitas empresas que já adotam a política ali da ginástica laboral, de uma reunião pela manhã. Então, um ambiente de trabalho positivo vai influenciar muito, e principalmente quando você trabalha a mente e o físico ali, a parte emocional. Depois, um ambiente inclusivo. Então, por exemplo, deixa eu ver quem está aqui. Eu posso dar o exemplo. Eu vou dar um exemplo, eu não vou citar o nome. A gente tem uma pessoa aqui no nosso ciclo de treinamento que ela aplica terapia utilizando técnicas dos arcturianos, dos ET. E aí o que que ela falou? Que ela não pode aplicar a terapia. Eu não estou falando da técnica, tá? Até então eu não conheço. Eu estou falando só do método, que não é inclusivo. Porque não pode ter nada de cor preta. Então, se a pessoa chegar de roupa preta, ela não pode atender. Então, eu falei, gente, então a terapia não é inclusiva, entendeu? Né? Porque por causa de uma roupa vai influenciar. E a mesma coisa na empresa. Então, você tem que ter ambiente inclusivo. Pessoas, se tiver algum tipo de deficiência física ou mental, se tiver algum tipo de dificuldade, você tem que avaliar, às vezes, a pessoa é um pouco tímida e não consegue interagir com os outros, e aí você tem que voltar aqui nesse programa de integração para você aplicar. Então, tem muitos pontos que devem ser avaliados. Depois, a outra parte, boa noite, Edmar. Edmar também tá aqui conosco. Depois, nós temos elementos da cultura empresarial. E aí, depois que você já conseguiu construir ali a sua visão, a sua missão, os seus valores, conseguiu compreender que você tem que ter pessoas no qual você precisa confiar, que tenha um pensamento positivo, pessoas que você consiga se relacionar bem, e aí você vem para elementos da cultura. Reuniões regulares, estabelecer reuniões e troca de informações. Evento de equipe, então você fazer algum treinamento, algo social, é você fortalecer esse vínculo. Depois, algumas narrativas. Eu não sei se vocês já trabalharam em empresa que mostra algumas histórias de como a empresa começou, que mostra esse passo a passo. Quem esteve no evento nosso presencial, a Dilma, que está aqui, esteve, né, Dilma? Viu que eu mostrei uma foto quando eu tinha 10 meses, depois outra lá no triciclo. Então, é você construir uma história, como se fosse um storytelling, só que da empresa. Então, você criar uma narrativa ali do grupo. Depois, o legado da empresa. O que é o legado? É o que você está fazendo com essa empresa que vai ficar para os seus filhos e para os seus sobrinhos como aprendizados. Então, quais são as histórias que você está construindo?
Porque toda organização não é só financeiro, ela também constrói uma história de transformação, de crescimento, de empreendimento. Então, quais são as histórias que você está construindo que você vai deixar para os que vierem? Quais são os legados? Depois tem que pensar nos logotipos, né? Então, cores, letra, toda a parte de identidade visual. E por que que eu trouxe esse tema hoje? Porque quase todos vocês aqui estão na mentoria. E na mentoria nós vamos começar a definir isso já agora, que é identidade, cores, letra, aquilo que faz sentido com o negócio de vocês, porque a comunicação visual, ela vai ajudar muito, porque em tudo que você for fazer, site, folder, banner, outdoor, vai ter lá a sua identidade. Até aqui tranquilo? Trouxe um pouco mais de clareza na missão, na visão e nos valores. Aqui nós temos um outro campo que seria para escrever. Aí eu vou deixar depois esse material, vocês voltam aqui e redesenha a missão, a visão e os valores com um pouco mais de clareza. E aqui é aquele conceito do líder 360 que eu falei agora há pouco. Então, o líder 360, ele é aquela pessoa que lidera para cima, para baixo e para os lados. O que é a liderança? A liderança se refere à capacidade de uma pessoa influenciar, motivar e orientar. Aqui tem alguns pilares interessantes a gente compreender. E principalmente por que é interessante a gente compreender esse assunto? Porque tem pessoas é, que vai contratar vocês, tem empresas que irão contratar vocês, e vocês precisam entender esses pontos. Então, por exemplo, dentro de uma empresa, existem setores. Alguns dos setores, os mais comuns dentro de uma empresa: atendimento ao cliente, atendimento externo, tem algumas empresas que têm esse atendimento externo, departamento comercial, departamento de vendas, departamento de logística, que é onde empresas que vendem produto vai embalar e vai enviar para vocês, para o cliente, recursos humanos, que geralmente empresa pequena é RH com o departamento pessoal tudo junto. Então, esses departamentos, eles têm que se comunicar. E quando alguma empresa contrata qualquer um de vocês, ou qualquer um de nós, geralmente quem comunica com a gente é o dono da empresa, ou um CEO dele ali, mas vai encaminhar a gente para o RH, porque é um trabalho que muitas das vezes é de função do RH, e o RH, às vezes, pelo excesso de trabalho interno ou por falta de conhecimento naquele assunto, vai terceirizar a contratação. Por exemplo, eu presto serviço em uma empresa que tem praticamente todos os setores. E o RH que fala comigo sobre as mudanças, inclusive até acompanha todo o processo de treinamento. Então, no recursos humanos, onde que nós vamos entender ali a política da empresa, o sistema de administração, de organização, como que funciona o processo de recrutamento e seleção. Então, está tudo dentro do RH. E aí, depois, nós temos alguns estilos de liderança. Hoje, nós vamos falar de um só. Então, a empresa geralmente pode utilizar diversos tipos de liderança. Aqui nós estamos falando da liderança transformacional, que busca inspirar e motivar os colaboradores a alcançar o seu potencial máximo. Então, é aquela liderança que vai pegar na mão do cara ali e falar assim: olha, você está doando 80, mas a sua capacidade é 100, cara. Então, vamos lá. E aí vai pegar na mão e vai levar. E aí, dentro também desse processo de cultura, nós temos a estratégia organizacional, que é o planejamento de longo prazo, que está envolvido lá na visão também. Então, quando você começa a criar metas, você tem que pôr dentro dessa meta prazo, e esse prazo tem que ter objetivo, né? Essa meta tem que ter objetivo, e aí você consegue estruturar também as estratégias. As estratégias podem ser feitas em diversos setores, de vendas,
em setores de compra. Então, se você vai comprar algo, eu compro sempre uma carreta de Coca-Cola, só que agora eu preciso comprar 10. Então, você precisa criar uma estratégia para você fazer uma negociação e conseguir um valor mais em conta. Outro fator que é interessante os colaboradores ter é a inteligência emocional. Então, a inteligência emocional aplicada à gestão empresarial, ela é fantástica. Você nunca vai ter líderes bem-sucedidos dentro da empresa com a sua capacidade emocional falida. Outro processo é gestão de mudança. E aí a gestão de mudança entra até num outro assunto que a gente pode trazer em outra aula, que são as- os diferentes tipos de geração. Alguém já ouviu falar sobre isso? A geração Y, Z, Alfa, e as baby boomers, que é da época da guerra. A Alfa é de 2010 agora para cá. Então, geralmente, pessoas que estão aí acima de 40, né, igual eu estou nessa faixa etária aí. A gestão de mudança, ou seja, a capacidade de mudar a mentalidade é mais desafiadora do que alguém da geração alfa, que são a geração da modernidade. Se você pegar a geração alfa e tentar voltar ela para padrões da nossa infância, também tem seus desafios. Por exemplo, se você pegar hoje, todos aqui são mães e pais, né? Eu acho que quase todos. Se você pegar, por exemplo, as crianças e falar assim, vamos brincar de bolinha de queimada, de bete, e fazer uma bolinha de meia, eles vão achar a coisa mais brega do mundo. É de pegar a espiga do milho e fazer de boneca, né? Essas coisas todas. Por quê? Porque tem essa dificuldade. Então, a gestão de mudança, ela vai envolver todo o planejamento de uma empresa. E aí volta lá no perfil comportamental. Quem é perfil lobo, ou seja, quem tem o perfil planejador, gosta muito de organização, de planejamento, tem essa dificuldade. Se hoje senta nessa mesa e atrás da mesa está aqui o, aqui o meu leão. Se amanhã eu trocar essa mesa de lugar, a pessoa que usa ela vai ter muita dificuldade de adaptação até chegar naquele ponto. Então, durante 3, 4, 5 dias, vai ter essa dificuldade. Então, dentro da empresa também tem que trabalhar a gestão de mudança de planejamento e processo, que seja de mudança na documentação e de mudança mesmo na mentalidade. Então, quando a gente tem essa gestão de mudança, tudo muda. Naquela dinâmica lá do salto, né, Dilma? Tinha muitas pessoas que falaram, não, eu não vou conseguir. E ali, com pessoas, com palavras positivas, empoderando, deu combustível para a pessoa ir lá e fazer. E dentro da empresa é isso aí. Se a pessoa fala que não é capaz e o outro chega para ela e fala, não, realmente você não é capaz. Aí ferrou. Mas quando você tem pessoas que pegam na mão, motiva, aí você consegue avançar. Desenvolvimento de liderança, então são programas e iniciativas para trabalhar habilidades e capacidades, e gestão de projetos. Aqui nós falamos de gestão de mudança, agora aqui é gestão de projetos. É métodos, ferramentas, técnicas, tudo isso vai dar clareza para a sua execução. E aí nós temos um outro ponto também, que é bem interessante a trabalhar, que eu vou falar um pouco à frente. Aí depois nós temos a cultura, que nós já falamos, é, as estratégias de marketing, que é bem interessante também as pessoas estar ciente, quando você é dono ou gestor, nós aqui no Instituto, nós contratamos várias agências para fazer o nosso marketing. E aí, os resultados eram muito baixos. Aí, quando nós assumimos o marketing, um dia eu até falei para o Olavo, cara, vamos assumir o nosso marketing mesmo, porque a gente vai em degraus, mas a gente consegue ter mais consistência. As coisas melhorou. E aí, quando vocês forem contratar alguma agência, é interessante que vocês também entendam aquilo que a agência está fazendo, porque senão joga dinheiro no ralo. Ou qualquer processo. Até um pedreiro para fazer a casa. Estuda um pouco sobre. Fala, olha, então eu preciso de um pedreiro, ele precisa fazer tal coisa, e aí eu vou dar uma pesquisada para ver como que ele vai fazer. Depois, os stakeholders.
que é o processo de identificar, entender e gerenciar relações com partes interessadas. Ou seja, quem são os seus stakeholders? Quem são as pessoas que estão à sua volta? Cliente, colaborador, acionista. Depois, governança corporativa, é um conjunto de práticas e estrutura que garante a transparência e tomada de decisão. Inovação disruptiva, ou seja, são modelo de negócio dinâmico que não prende em alguns paradigmas. São pessoas que falam, olha, eu vou fazer, vai lá e faz, arrisca e faz. E a sustentabilidade corporativa, que é o compromisso de uma organização com as práticas sociais. Então, para quem está começando, o que você pode fazer como social? O social, ele traz cliente. Há tempos atrás, até fiz uma reunião com a Dilma, eu falei com ela, falei, faz alguma palestra gratuita aí, em troca de alimento, pega o alimento, doa a alguma instituição. Então, a prática social, ela é muito positiva e ela é bem aceita na sociedade. Se você pegar, por exemplo, o Pablo Marçal, tinha muita gente que estava falando muito mal dele, queimando ele, e aí ele foi lá no Rio Grande do Sul, ele fez algumas ações ali social, as pessoas mudaram o pensamento, a maioria mudou o pensamento porque essa parte social chama muita atenção. Isso aqui vocês irão receber o material. Aqui nós vamos falar um pouquinho do organograma. E o que é o organograma? É a base da empresa. Eu já vou até jogar aqui direto já na tela. Então, é você ter clareza. Por exemplo, quem trabalha em empresa aí com mais de 10 funcionários tem que ter essa clareza. Então, que lá em cima tem que ter o presidente ou o dono da empresa, aí você desce um pouquinho os diretores, depois tem os núcleos de administração, a secretaria, e depois tem, por exemplo, de uma escola. Escola tem o diretor, um pouquinho abaixo o vice-diretor, depois tem os coordenadores, né, ou supervisores, depois os professores, depois os auxiliares de serviço e depois os alunos. Então, é o organograma da empresa. Toda empresa precisa ter, independente se você é sozinho ou não. Se você é sozinho, você coloca você aqui, depois você coloca qual a sua função aqui embaixo, você coloca a função e coloca o seu nome embaixo também, para você ter essa clareza. Então, a empresa contratou vocês para fazer um processo de seleção, para fazer um treinamento de liderança ou um treinamento de vendas. Você precisa definir isso aqui para você entender como que você vai abordar. Depois que você definiu que eles te enviou isso aqui, tá. Esses diretores irão participar do treinamento? Sim, vão participar. Então você tem que criar dinâmicas que você vai trazer aqui a liderança humanizada, dinâmica de integração, onde o último núcleo aqui vai interagir com o primeiro. Outra coisa que é bem importante a gente compreender também esse aqui é um pouco mais detalhado, e aí eu vou explicar e vocês preenchem depois com calma. Aqui é sobre você no seu negócio, não é sobre você na vida, é sobre você no seu negócio. Então, quem eu sou hoje dentro do Instituto Líder? Olhando pelo nível de hierarquia, então no nosso organograma está o Olavo em uma ponta, o Jean em outra ponta, eu estou no meio porque eu respondo pela empresa. Então dentro aqui do nosso núcleo, eu sou o CEO da empresa. Então, a parte administrativa é minha. Então, depois a gente desce. Aí desceu, aí no degrau de baixo está o Éder, e aí depois está os nossos parceiros, que são o pessoal que vende os cursos para a gente. Nós temos ali o Heron em Andradina, aí temos o Antônio, que está começando com a gente agora. Então, temos a outra parte. Aí tem a Elisandra, que ajuda em outra parte. E aí depois nós vamos descendo até chegar nos alunos. Então, quem é você dentro do seu negócio? E aí você vai colocar aqui nessa página. Depois, o seu checklist diário. O seu checklist diário dentro do que você pretende fazer. Ou você que já tem a empresa, ou você que vai começar o negócio. Então, qual vai ser o seu checklist? Olha, então, eu preciso começar o dia.
enviando mensagem para X pessoas, eu preciso fazer tal coisa. Por exemplo, o meu checklist aqui, eu acordo, geralmente faço a minha caminhada, 8h30 começamos as lives, acabou a live, eu vou fazer um processo de prospecção, às vezes temos reunião, então eu começo a enviar mensagem, hoje a gente tem sistema para isso, mas antes era no 1 a 1, e aí depois eu vou anotando a nossa rotina do dia. Isso é muito importante. Tangibilizar o que você vai fazer é muito importante. Ah, mas eu sei já na minha mente. Não, anote, escreva. Depois, o checklist do líder. Então, se você tem líderes dentro da sua empresa, ou se você é, é, é um líder de uma empresa, qual é o seu checklist? O que que você faz? E aqui ele é mais detalhado. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Se for preciso, você coloca domingo. Então, anote tudo o que você faz. E aí nós vamos compreender depois, voltando lá na tríade do tempo, como que nós estamos administrando o tempo em cima dessas funções. Então, a nossa gestão de tempo, ela está interligada com o nosso checklist diário. Então, se você começar a anotar, você fala assim, olha, mas aqui eu estou vendo 3 filmes por dia, eu posso ver um e posso produzir mais do outro lado. Aqui, se você tem equipe, você vai fazer um checklist da equipe. Agora, aqui nós vamos fazer uma atividade para a gente conseguir fazer essa atividade aqui, ó. Inclusive, essa ferramenta está até no workshop de vocês, né, meninas? No Liderança Humanizada, né? É bom que a gente amplia mais é, é, esse conhecimento. E aí eu vou pedir para vocês pegarem algo para anotar, porque é uma ferramenta que vai mudar um pouco a percepção de todos nós. Então, como que funciona essa ferramenta? Ela chama Roda das Competências Comportamentais. Então, nós vamos autoavaliar. E essa ferramenta vocês podem aplicar dentro de qualquer empresa, diferente da roda da vida. A roda da vida, nós podemos arrumar alguns problemas aplicando no mundo corporativo. Mas a roda das competências, ela é fantástica. Então, são 10, é uma pizza com 10 fatias. E a primeira dela é, se você é apaixonado pelo tema liderança, de 1 a 10. Só coloca aí 1 e coloca a nota na frente. Não precisa anotar nome, nada. E aí, por que que é interessante? Porque se você tem um líder executando uma tarefa na empresa que você está prestando serviço, e ele coloca que ele é 5, você acredita que ele vai ser um bom líder? Uma pessoa que não é apaixonado pelo aquilo que faz? Dificilmente. Então, o quanto que você é apaixonado pelo tema liderança? Coloca aí. Depois o 2, se você conhece o seu perfil comportamental. E aí, às vezes, fica um pouco vago essa pergunta, mas quem já está acompanhando aqui a aula do coach sabe que nós já fizemos uma aula sobre perfil comportamental. E quais são o nosso perfil comportamental? Os 4 básicos é analista, se você é analista, se você é comunicador, executor ou planejador. Todos nós temos os 4 perfis, só que nós temos perfil predominante. Por exemplo, aqui o Ney, aqui, o Nelson que está aqui, ele é vendedor, ele é uma pessoa que ele prega na igreja, então ele tem habilidade na oratória, ele tem habilidade na venda. Provavelmente, se ele fizer esse teste, o perfil vai ser comunicador, porque tem facilidade na comunicação. Então, quando a gente compreende o nosso perfil, só para vocês entenderem ainda quem não conhece os perfis. O gato, existe um teste, que é o teste dos bichos, que ele traz 4 arquétipos: gato, lobo, tubarão e águia. Depois, quem quiser, pode me mandar aqui no WhatsApp ou manda aqui na mensagem que eu envio o teste. O teste tem online. O perfil gato, ele é o perfil comunicador. E o comunicador, quais são as vantagens dele e desvantagens desse perfil?
O comunicador, ele tem facilidade no relacionamento, ele gosta de conversar muito, ele gosta de estar no meio de pessoas, gosta de interagir, só que ele usa da sua comunicação para esconder conflitos internos. Então, dificilmente você vai ver uma pessoa que tem o perfil gato bem predominante, bem alto, que tem a facilidade de expor os seus sentimentos e as suas emoções. Então, o gato ele tem como positivo a alegria, a comunicação, a facilidade de estar no meio de pessoas, e como negativo é esconder conflito interno. Depois, o perfil lobo. O lobo ele representa o planejador. O lobo ele tem a organização como seu perfil positivo, ele gosta do início, meio e fim, então, ou seja, de começar, e executar e finalizar algo, só que ele tem uma certa dificuldade nas mudanças, a adaptação às mudanças. Depois nós temos o tubarão. O tubarão, ele vai representar o nosso executor. Quem tem perfil executor, que gosta muito de execução, de fazer rápido, ele tem senso de urgência, ele é uma pessoa extremamente ativa na produção, e o seu perfil negativo é que ele não gosta de relacionar com pessoas, então ele não gosta de trabalhar em equipe. Então ele prefere fazer o trabalho sozinho. E depois nós temos o analista, que é a águia. O analista, ele planeja muito, ele tem muitas ideias boas, ele está sempre ali por cima, porém ele não tem foco. Então, são pessoas que começam um negócio e param no meio do caminho. Ou pessoas que usam muito método diferente e não acaba criando o seu próprio método e não terminando nada. Então, águia cria muito, só que falta um pouco de foco. E aí a pergunta é se você conhece o seu perfil comportamental. Então você conseguiu identificar se você é comunicador, analista, planejador ou executor? De 1 a 10, coloca aí. Tanto que você conhece. Depois, se você reconhece as suas forças e as suas fraquezas. E aí também quem está acompanhando a formação sabe que nós já fizemos uma aula de análise de SWOT, que é a FOFA, que é uma ferramenta que nós aprendemos o que que é força, o que que é fraqueza, o que que é ameaça, o que que é oportunidade. Então, dentro do seu negócio, ou dentro mesmo, trazendo para a vida pessoal aí, aí você reconhece as suas forças, reconhece e trabalha as suas forças e sua fraqueza. Então, dentro das suas forças, quais são as minhas forças? Ah, minha força é conhecimento, a minha força é vontade, e as minhas fraquezas? Ah, é procrastinação, é medo do imaginário, mas você trabalha as suas forças para você potencializá-la mais, e trabalha as suas fraquezas para você virar a chave para a força? De 1 a 10, pontua aí. Depois, a pergunta 4 é: segurança emocional para trabalhar com líderes, ou seja, não é com liderados. Então, quem trabalha aí na empresa, quem trabalha em órgão público, qual é a sua segurança emocional para você trabalhar com os seus líderes, com pessoas que estão acima de você? Coloca aí a sua segurança emocional, a sua capacidade. Depois, a 5 é capacidade de lidar e entender os jogos empresariais e de poder. Aqui entra muito naquele conceito de empresa que tem líderes e tem chefe, né? Então, geralmente, o chefe é aquele cara que delega, aquele cara que manda, aqui é eu que dou a palavra final, eu não vou ouvir ninguém, eu faço segundo o que eu penso. Essas empresas têm geralmente chefe. Empresas que têm líderes são empresas que têm a comunicação aberta. Então, qual é a capacidade de lidar e entender os jogos empresariais e de poder? Coloca aí de 1 a 10. Depois, se você possui visão sistêmica, se você consegue ver atrás do muro, ou seja, às vezes, principalmente com criança, criança às vezes vai fazer uma brincadeira, você fala assim, não vai fazer isso não que você vai cair. Aí a criança vai lá e teme e cai. Então, dentro da sua visão, você consegue ter essa interpretação de mundo que, se não mudar, vai acontecer uma caca ali?
Então, a sua capacidade de visão sistêmica. Depois, a capacidade de gerar conexão e empatia, que é o 7. Ou seja, também nós já aprendemos lá na PNL com o Olavo, a nossa capacidade de, de criar o rapport. O que é rapport? Conexão e empatia. Então, qual é a sua capacidade de você conectar de forma rápida, ali, instantânea com pessoas e de você gerar empatia para elas? Depois, a 8, capacidade de ter uma comunicação assertiva. Ou seja, de você falar algo que seja muito assertivo. Então, dentro da empresa, o que que falta? Falta a pessoa ter uma comunicação assertiva. Empresas que têm dificuldade da sua gestão, com certeza tem problema na sua comunicação. E aí, se você consegue ser mais assertivo possível, e aí envolve todos os tipos de comunicação. A comunicação assertiva não é só falada. A comunicação assertiva é por movimentos corporais, é por tecnologia, e-mail, mensagem de texto. Então, tem que ter uma comunicação assertiva. Depois, a capacidade de dar feedback. Qual é a sua capacidade de você posicionar e dar um retorno para o próximo, seja positivo ou negativo? Hoje, dar feedback positivo é muito fácil, mas você chamar a pessoa e dar um feedback negativo, ou um feedback construtivo, que é quando a pessoa está fazendo algo que está bom, mas você sabe que ela pode atingir o ótimo. E aí você vai lá e dá um feedback construtivo para você ajudar ela a chegar naquele ápice. E aí um feedback mal dado, se a pessoa está ali nível 5, nível 7, se você quer dar um feedback para ele chegar a 9, 10, e você dá esse feedback mal dado, você vai trazer ele para nível 2, 3. Porque ele vai entender que não é um feedback, que é uma crítica, e ele vai trazer para o feedback negativo e não construtivo. E o feedback negativo, eu sempre gosto de fazer menção sobre dar feedback positivo e dar feedback negativo como um sanduíche. Então, primeiro você tem o pão, você dá o feedback ali negativo, ou seja, o feedback positivo. Depois você coloca ali o recheio, que é o feedback negativo. E depois você volta com o pão de novo em cima e dá o feedback positivo. Ou seja, você positivou ele no início, deu feedback negativo no meio e finalizou com feedback positivo de novo. E aí a pessoa fala: Poxa, ele me elogiou, ele colocou um ponto de melhoria, que não é feedback negativo, já é um ponto de melhoria, que um bom líder vai pontuar assim. Porém, depois no final, ele me elogiou de novo. E aí, qual é a sua capacidade de dar um feedback? Coloca aí. Depois a 10, para a gente finalizar, a sua capacidade de posicionamento. Ou seja, dentro de qualquer coisa que você for fazer, qual é a sua capacidade de você posicionar? O posicionar é você estar dentro do seu quadro empresarial, estar dentro da sua organização e você ter ali o seu posicionamento como líder. E às vezes você não é nem líder lá na sua CLT. Às vezes o seu CBO lá, né, que é o número de categoria de registro, é como auxiliar, só que é qual a sua capacidade de você posicionar como líder. Coloca aí também de 1 a 10. Tem muitas pessoas que têm muita dificuldade em falar não. E aí, se você tem dificuldade de falar não, dificilmente você vai ter um bom posicionamento. Eu tinha muito essa dificuldade. É, a, a mãe da minha médica, aqui da minha cidade, ela escreveu um livro chamado O Poder do Não. E é um livro muito interessante, porque ele aborda a forma que você deve posicionar para falar não. Até aqui, tranquilo? Roda da liderança e das competências preenchidas. Agora aqui, ó, quando você for prestar um trabalho para alguma empresa ou quando você tiver funcionários, isso aqui é primordial você avaliar. Então você vai colocar aqui, ó, o nome do colaborador. Então vamos colocar aqui Joana. Depois o comportamento. Qual é o comportamento desse colaborador? Ó, bom,
bom de comunicação, bom de comunicação, não gosta muito de trabalhar em equipe e pontual. Então, você vai definir qual é o comportamento dele. Avaliação de melhoria. O que que você pensa que esse colaborador que ele possa fazer para melhorar? Ou que você possa já implantar programas para a melhoria dele? Olha, se ele é bom de comunicação, então é algo que eu posso manter. Mas se ele não gosta de ir trabalhar em equipe, eu posso criar políticas para integrar ele, para ele começar a trabalhar em equipe. Então, integração. Estou fazendo de forma rápida. Avaliação positiva. E aí você vai definir o que que ele tem mais de positivo. Perfil comportamental, comunicador. Perfil a ser trabalhado, eu posso acrescentar aqui, que é o menor perfil. Perfil a ser trabalhado perfil analista. Recursos para aumentar o desempenho desse colaborador. Aí aqui é a grande chave. Porque às vezes esse profissional ele não gosta de trabalhar em equipe porque ele não tem recurso suficiente para trabalhar em equipe. E aí, quais são esses recursos? Pode ser, às vezes, equipamento, pode ser treinamento, pode ser, às vezes, momento de lazer dentro da empresa, ou seja, algum, alguma confraternização, algo desse tipo. E aí você vai conseguir criar uma ficha técnica desse profissional. Pontual e bom vendedor. Então, vamos pôr aqui. E aí você vai preencher. E aí eu vou pedir para vocês fazer também depois com o tempo o de vocês. Qual o comportamento que você tem hoje dentro do que você está executando? Qual são a avaliação de melhoria que você tem? Depois, qual é a avaliação positiva sua? Qual é o seu perfil comportamental? E quais são os recursos que você precisa para você aumentar o seu desempenho? Não vou nem pedir para vocês estarem respondendo, não. Isso aqui é quando você tem uma equipe que você vai fazer um resumo da sua equipe. Depois, quais são as suas dificuldades na função ou na execução do que você já está vivendo? Então, nós temos aqui a Alessandra, que vai bombar aí com os treinamentos de terapia. Temos a Alexandra, a Dilma, né? Temos aí os demais que têm o seu propósito. Quais são as suas dificuldades naquilo que você está executando? E aí tenta colocar essas dificuldades, quais são as estratégias para você vencer ela. Porque, na verdade, todos os recursos que nós precisamos está dentro do outro ou está dentro de nós? Está dentro de nós mesmo. Então, tudo que nós precisamos para a gente prosperar, tudo que nós precisamos para a gente avançar, está dentro de nós mesmos. Então, quais são as suas dificuldades na sua função? Depois, isso aqui eu vou até pedir para vocês responderem já agora, com duas, três palavras em cada tópico. Como você descreve a sua habilidade no quesito negociação? Coloca em duas, três palavras, uma frase só. Como que você descreve a sua habilidade no quesito negociação? Depois, no quesito vendas. Depois, na gestão do seu negócio. Depois, na operação, no emocional, no social, no trabalho em equipe, na comunicação, na capacidade de feedbacks e na liderança. Coloca aí. Ah, mas eu sou sozinho. Tá, mas você tem que trabalhar a sua autoliderança. Como que você vai avaliar? Acho que 3 minutinhos é o suficiente para gente responder. Tem sete em tudo. Tem que melhorar muito. Isso pode ser uma crença, tá?
Ou eu sou péssima. Não, mas eu tô na linha do meio, assim, né? Do meio um pouquinho tem que melhorar bastante, né? Não, mas agora eu Não, fazendo. a nota foi boa. A nota não foi ruim. Eu Não, falo, eu acho que a assim, crença fala. O 7 está acima da média. tá ali, não, mas É, não tá ainda maravilhoso, né? Não tá é bom. maravilhoso. Tá, e o que que você acredita que você possa fazer para chegar no maravilhoso? Ah, isso que eu tô fazendo agora, né? Estudando com vocês, né? Já é uma grande coisa, né? É que agora eu não trabalho mais sozinha, né? E eu tenho orientação, isso daí deu uma luz, né? É isso que nós sempre falamos aqui para os alunos, para o mentorado. O conhecimento é muito bom, ele é excelente. Só que eu nem diria que seja excelente, é bom. Só que o conhecimento com sabedoria é excelente. E aí, às vezes, nos falta sabedoria. Porque a gente tem o conhecimento, mas às vezes o excesso do conhecimento, ele não funciona porque nós não temos a sabedoria. E aí a sabedoria é só um ponto para vocês pensarem. A sabedoria não está naquele que está explicando algo para vocês. A sabedoria está naquilo que está dentro da gente e a nossa conexão é para aqueles que acreditam em Deus com Deus, porque a sabedoria vem do alto. E aí, quando você pega o seu conhecimento, que você consegue entender que você precisa criar um método e que esse método você precisa validar ele, e depois de validado, você precisa executar somente esse método até você ter resultado, e aí você não abre muitos campos, porque não adianta, por exemplo, eu vim aqui hoje falar para vocês sobre business coach. Amanhã eu vou falar sobre life coach, coach de vida. Aí depois, na próxima aula, sobre vendas. Então, vira uma salada que a gente não consegue sentir o sabor de nada. Então, a ideia é que vocês validem e essa parte de método ainda, eu creio que dá tempo da gente falar hoje, que tudo que a gente for fazer dentro da nossa empresa, dentro da visão, a gente precisa focar em uma coisa, depois a gente precisa definir o que que é a segunda coisa. Se você pega 10 coisas e coloca como a primeira, como prioridade, você não foca em uma. Não sei se deu para vocês entenderem aí a analogia que eu trouxe, mas, ou seja, eu vou fazer tal coisa, então foca nisso aí. As outras coisas também é importante, mas eu vou colocar ela em segundo, terceiro e quarto plano. Então, veja bem, negociação, vendas, ok. Agora aqui, ó, é, é, isso aqui eu vou até pular porque seria mais em parte de empresa funerária. Eu acabei esquecendo de tirar isso aqui. Eu vou até tirar agora, para quando eu enviar para vocês não ter. Depois, ó, isso aqui é muito importante vocês terem como algo definido. Qual líder poderia ser o seu mentor? Então, pensa com vocês aí, dentro da sua empresa, dentro daquilo que você quer fazer. Quem que você conhece que poderia ser o seu mentor? Ou seja, que poderia ser o seu mentor eterno aí? Coloca aí. Vamos colocar nome mesmo de pessoa. E aí, por quê? O que que te chamou a atenção dessa pessoa que ele deveria ser o seu mentor? Quais foram os comportamentos dele que te chamou a atenção para você nomear ele como mentor? Como que você avalia a comunicação dele? Como que você avalia o estilo de liderança e os valores desse mentor? Em toda atividade que eu fazia, eu colocava duas pessoas. Uma delas já morreu, que é o Abílio Diniz. Eu gostava dele, da disciplina dele, da comunicação, da forma que ele fazia a gestão. E o outro é o Silvio Santos, que ele tem uma experiência de vida ali de conselheiro, né? É muito validada também. A comunicação é muito boa, o comportamento, não é um cara que a gente ouviu falar que está em escândalo, essas coisas. Então, quem é o líder e quais são os perfis
fez você nomear essa pessoa como líder? E aí pode ser pessoa que você conhece, pode ser pessoa da televisão, pode ser um personagem. Aí vai da sua criatividade, da sua afinidade. Hum. A gente está fazendo aqui uma pincelada, mas depois eu gostaria que vocês respondessem aí com o tempo, algo mais concreto, né, para ter uma ênfase maior. Quem já for terminando, faça um desenho como se fosse uma mesa com 6 lugares, ou seja, 2 pessoas na ponta e 2 pessoas em cada lado. Como se fosse essa mesa aqui, ó. Só para vocês terem clareza. E essa avaliação aqui de funcionários, ó, vocês podem validar e podem aplicar porque foi desenvolvida por mim. Então, ela é 100% líder, 100% instituto líder, ninguém mais usa. E vocês podem aplicar aí quando as empresas forem contratar vocês. Ok? Posso ir para a mesa já? Certo. E o que que é essa mesa? Numa reunião de decisões, quem sentaria à mesa com você? Aí eu vou pedir para vocês colocar nome de pessoas. Então, numa reunião que você vai decidir a vida empresarial, quem são as pessoas que sentaria à mesa com você? Eu gostaria de sentar na mesa de todos vocês aí, pelo menos para dar pitaco. E aí, finalizando essa atividade, nós vamos fazer uma outra atividade, que essa é muito interessante. Muitas empresas param, têm diversos erros, porque não consegue criar uma matriz de Gucci, chamada matriz de Gucci. Para o pessoal aí da administração, eles não gostam muito que a gente aplique essas ferramentas, não, que são deles lá, que foram eles que criaram, mas tudo que é bom tem que ser replicado, né? Ok aí? Já puseram o nome? Quem sentou na ponta da mesa foi vocês, né? Então tá bom. E aí eu vou abrir. Agora, eu até gostaria de uma interação, né, um pouco diferente de vocês. O que que tem diferente nessa mesa de uma mesa tradicional de uma empresa? Vamos ver. Apontou aí. Pode abrir o microfone e pontuar. Ou seja, numa grande empresa,
O que seria diferente na mesa? Quem pode contribuir aí? Pensa aí. Nos assentos, Dilma, o que que tem de diferente? Um do lado do outro. Hum, Ai, 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 Gisley, faz muitos anos que eu não entro numa empresa. certo. Hoje mais é mesa redonda mesmo. É mesa redonda, tá. Mas como É. seria as cadeiras dessa mesa? Ah, depende. Tem muita cadeira giratória. Cadeira giratória, tá. Mas, É, dia, mas aí você né? chega para uma reunião. Como que vocês sabem qual lugar que é de vocês e qual lugar que é do presidente? Aqui, ó, essa aqui a central aqui, ó, é, é a maioria da diretoria. Eu tiraria essas duas aqui que tá do lado do diretor, jogava elas para cá, para as laterais, colocava Ma- uma lá ou na outra ponta, Mas por que que você tiraria? porque o poder da decisão tem que ter uma centralização, né? E eu acho que quem vai tomar todas o início da reunião, vamos dizer assim, né? Tá, A pessoa que vai dar o primeiro start da reunião tá, acaba mas se posicionando numa cadeira de ponta. numa cadeira diferente. Mas se a gente É. trabalha a liderança humanizada, que é uma liderança paralela, que não tem uma certa distinção de pessoa, Uhum, então se a gente muda, a gente está tirando ele é, daquele ciclo e estamos elevando o patamar dele. uhum, E quando o líder ele é um líder mesmo de sangue na veia, de sangue azul, ele não precisa de ter uma cadeira diferente para ele sentar. Ele pode sentar no meio dessas cadeiras aqui, que ele vai fazer a reunião e os demais vão acatar a liderança dele. Então, o que que é o grande diferencial? Geralmente, eu acho que eu nem falei isso aí para vocês lá no início da formação, mas num processo de atendimento, de coach, lá nós falamos que geralmente nós não usamos mesa no meio, usamos só cadeira, cadeira com cadeira. E as cadeiras iguais. Por uhum, quê? Porque para mostrar para aquelas pessoas que estão ali sentadas que todos nós somos iguais, porém com posições diferentes. Então, por exemplo, dentro dessas cadeiras aqui, se eu fosse o diretor, seria indiferente aonde eu ia sentar. Então, se fosse na ponta, beleza, se fosse do outro lado também, tranquilo, porque na verdade é a pauta do conteúdo da reunião que vai determinar quem eu sou. Aí você fala assim, uhum. mas essa cadeira aqui debaixo da TV, às vezes fica mais fácil para mim conduzir, porque a TV está aqui, eu vou mostrar. Mas às vezes quem vai conduzir a sua reunião é o seu gestor, e não você, que é ali a CEO da empresa. Então, dentro da liderança humanizada, utilizando os recursos da liderança 360, é indiferente a posição que nós vamos sentar, porque ali perante as pessoas somos todos iguais, com posições diferentes e com funções diferentes. Agora nós vamos fazer uma ferramenta que eu penso que seja a última, que é chamado matriz de Gucci. Alguém já ouviu falar? Já ouviu falar, Alexandra? Ou Alessandra? O Ney aí? A Mas, Gilza? Ou o viu, Zé? Oi? naquele exercício ali da mesa, se a gente, tá, se no coach, né, não tem nem mesa, né? Então, por que que a gente não coloca um em cada lugar, em cada canto? Não, pode ser. A das cadeiras, elas são indiferentes, porque estamos todos iguais.
É, Daí fica melhor, porque assim é estranho até a forma da gente se comunicar, né? Porque tem quatro, tem que ficar virando, e como é exatamente. humanizado, daí é um em cada lado. Aí é tranquilo. O que não pode ter é uma diferenciação de lugares. E falar assim, olha, por respeito, geralmente, a gente não senta nas cadeiras da ponta, mas é uma questão de respeito. Mas, por exemplo, em ter uma cadeira diferente, uma cadeira presidencial para o diretor e uma outra diferente para o funcionário, é esse critério que nós não utilizamos, entendeu? Então, assim, quanto a mudar a distribuição aqui, é tranquilo. Até porque quando pessoas falam de frente para outra, é mais intuitivo e mais interativo, né? Hoje você pega aí o sistema MEC de ensino, até o sistema particular, onde os alunos ali do ensino fundamental vê a nuca do colega, isso aí é péssimo. Hoje, qual é o melhor sistema? É um sistema de U, onde o professor ele entra no meio e os alunos olham tudo para o professor e de frente para o outro. Então, a distribuição é tranquilo. Você pode pegar duas cadeiras aqui e colocar aqui do outro lado. Eu até acredito que na foto até deva ter outras duas cadeiras, é que saiu cortado. Mas aí é tranquilo. O ponto é que você não precisa ter cadeiras diferentes, posição diferente a de sentar, porque a pessoa tem um cargo. Ok aí? Podemos avançar? E o que é a matriz Good? Nós vamos avaliar quantas vezes que vocês já se depararam com muitos problemas e não saber qual que vai ser resolvido primeiro. Então é tanto BO, e principalmente dentro do mundo corporativo, que a gente não sabe qual que tem mais urgência, qual que tem mais gravidade e qual que é a tendência. Então, qual que precisa ser resolvido primeiro? E essa ferramenta, ela vai trazer essa clareza. Então, só vou dar uma introdução aqui para vocês verem. Ó, a matriz Gucci é uma ferramenta utilizada em gestão e planejamento para priorizar problemas, projetos ou ações de melhoria. A sigla Gucci representa gravidade, urgência e tendência. Cada um desses critérios é avaliado em uma escala geralmente de 1 a 5 para determinar a prioridade de cada item. E como que nós vamos fazer? Aí eu vou até convidar vocês a até pegar mesmo o problema do dia a dia de vocês, do CPF, não do CNPJ, aí da vida pessoal. Então, da sua vida pessoal, você vai criar uma tabela como essa aqui, ó, onde você vai escrever problema, gravidade, urgência e tendência. Escreve aí para nós. Cria a tabela. Aqui você vai colocar o problema, igual essa aqui, ó. Aqui está no mundo corporativo. Atraso na entrega de mercadoria, atraso na entrega do fornecedor, baixo índice é de recompra. Então, quais são os seus problemas aí no seu dia a dia? Ó, por exemplo, aqui no Instituto, só um exemplo. Quais são os problemas que nós temos diário? Gerar link de pagamento, configuração de tráfego pago. Às vezes a gente lança uma campanha, o Meta não aprova, aí você tem que fazer outra campanha, tem que mandar de novo para aprovar. É, vendas, então a gente precisa de ter muitas pessoas vendendo ali. Baixa conversão das landing pages, que são as páginas de vendas. Falta, às vezes, de mão de obra humana. Planejamento de marketing, às vezes a gente precisa melhorar. Então, coloca tudo que você identifica como problema para o seu negócio ou para a sua vida. E aí você vai colocar no gráfico da gravidade uma nota de 1 a 5, no da urgência de 1 a 5 também. Aí o tendência eu já vou explicar para vocês já. Então, coloca os problemas primeiro.
Então, na gravidade, nós vamos avaliar o impacto, né? A severidade é do problema, caso ele não seja resolvido, né? E aí nós vamos classificar de 1 a 5. Depois, na urgência, nós vamos avaliar o tempo disponível para resolver o problema antes que ele cause um impacto negativo. E a tendência, nós vamos avaliar a probabilidade do problema aumentar de tamanho. Ou seja, se você avaliou aqui 5 e 4 aqui na urgência, qual é a capacidade dele aumentar o tamanho, dele piorar? Já colocou? E aí nós vamos fazer um cálculo bem simples. Então, como nós vamos avaliar o mesmo problema a nível de gravidade, a nível de urgência, a nível de tendência, nós vamos somar essa nota para a gente identificar qual vai ser o resultado. Aqui nessa tabela aqui, ó, vocês podem colocar nota e depois vocês podem fazer até um campo a mais aqui. Eu já vou até desenhar esse campo, que é chamado o grau crítico. Por isso que eu falei que eu vou enviar o material depois para a gente já ir desenhando. Ok? Quem for terminando já pode somar. Nessa primeira soma aqui, geralmente o máximo que vai dar vai ser 15, porque são de 1 a 5 cada. O grau crítico é a multiplicação. Então, a gravidade vezes a urgência vezes a tendência. Tipo, tá aqui nesse primeiro exemplo, ó. Aqui, atraso na entrega. A gravidade foi 4. E olha que interessante, ó. A gravidade da entrega aqui foi 4. A urgência também foi 4. A tendência, que é o nível de crescimento do problema, foi 3. Se a gente pegar aqui, por exemplo, ó, defeitos na produção da embalagem, foi 5. Muitas das vezes, a gravidade vai ser 5, a urgência vai ser 2. E a tendência pode ser que seja 5. E vai dar uma nota maior. Por quê? Porque a gravidade do problema e a capacidade dele aumentar é grande, mesmo não tendo tanta urgência. Então, soma aí. E aí, como que nós vamos identificar o que deve ser feito primeiro? Então, depois que você fez a soma, que você. Esse grau crítico aqui, ele não tem nem tanta necessidade, porque já na primeira soma a gente consegue identificar. Só que aqui ele está multiplicando por todos. Mas se você pegar aqui, ó, 4 mais 4 mais 4, aqui mais 3, vai dar 8, vai dar 11. Então, é um problema que não está no 15. Se você pegar defeitos na produção, está tudo 5. Então, ele é prioridade. Então, quando você consegue fazer essa tabela, que você consegue fazer a multiplicação, aí depois nós vamos sequenciar a atividade.
Como que nós vamos sequenciar a atividade? Da maior nota para a menor nota. A maior nota é o ponto de partida que você tem que botar em execução primeiro. Então, no caso desse desenho aqui, a maior nota foi defeito da produção da embalagem, que deu 15, ou seja, multiplicado aqui pela a gravidade, a urgência e a tendência, deu 125. Então, é o fator número um que você tem que atacar primeiro. Então, você já conseguiu definir a sua matriz de urgência, a sua matriz de prioridade, na verdade. Então, a sua prioridade aqui é quem deu a maior nota. A sua segunda prioridade é a sua segunda maior nota, que foi o 48. Então, é interessante fazer essa tabela, você fazer a nota, você pode até usar também esse recurso do grau crítico ou não, e você fazer a sequência de atividade, porque a sequência de atividade vai ser onde você vai relacionar ponto a ponto do que você tem que fazer primeiro. Conseguiu compreender? Então, quando você tiver dificuldade de um monte de coisa para fazer ao mesmo tempo, anote, coloque aí o nome como problema, como observação, avalie a gravidade desse problema, a urgência que tem, e aí entra muito, ó, até vou convidar vocês, e você não estava na aula, ou Alessandra, eu acho que o Nelson aqui até já assistiu, mas a Gilza também, a me solicitar a aula que ensina a tríade do tempo. Porque o teste da tríade do tempo, ele trabalha basicamente isso aí. Só que ele trabalha o que que é importante na nossa vida, o que que é urgente, o que que é circunstancial. Então, é sempre o mesmo exemplo que eu dou. Mas agora vamos dar um exemplo. Levar o carro em uma oficina para fazer uma, um check-up preventivo é importante ou urgente? Ah, eu vou fazer uma viagem, eu vou levar o carro na oficina para o mecânico dar uma olhada, está tudo ok. É importante, não é urgente, porque o carro tá bom, mas é importante que leve. Só que se você fica protelando isso aí, protelando, não olha água, não olha óleo, e aí o motor vai, acende a lâmpada ali da água, aí vira urgente, porque você está com um problema na mão. Então, por exemplo, ir ao médico é importante, e na Santa Casa, ali no pronto atendimento, já é urgente. Então, o urgente é tudo aquilo que você perdeu o prazo. O importante é que quando você faz dentro do prazo. E o circunstancial é que você faz em círculo, que você faz e volta para o mesmo lugar. Então, quando a gente entende a tríade do tempo e traz os conceitos da tríade do tempo, do nosso perfil comportamental, para a gente resolver a matriz de Gucci, ou seja, para a gente identificar os nossos problemas e para a gente priorizar o que vai ser resolvido primeiro, é mais tranquilo. Por muitos anos na minha vida, eu corria dos problemas. Por quê? Porque não tinha conhecimento, não tinha informação, não tinha posicionamento, né? Então, quando você consegue absorver esse conhecimento todo e você consegue priorizar e fazer uma escala, fica mais fácil. Conseguiram entender aqui a matriz de Gucci? E aí eu vou convidar vocês a fazer o seguinte exercício. Os próximos desafios de vocês agora. Todos nós temos os nossos desafios profissionais. Criar workshop, fazer acontecer. Quais são os possíveis problemas que podem acontecer até a execução? Então, de qualquer trabalho, anota aí quais são os possíveis problemas. Depois vocês vão avaliar a gravidade daquilo que você anotou. Depois a urgência de resolver. Depois o fator de crescimento, que é a tendência. E aí você vai colocar por prioridade e aí você vai começar a trabalhar para resolver isso aí. E eu tenho certeza que vai ser bem diferente. Vamos compartilhar um pouquinho como é que foi fazer essa aula. É uma aula que é um pouco mais chatinha, né? O Business Coach é um pouco mais racional, você tem que usar mais a razão do que a emoção. Mas como foi passar por essa experiência de cultura empresarial, de matriz de prioridade? Compartilha aí.
Olha, eu tô gostando muito de aprender, porque a Life Coach é bem melhor. Esse aí eu já tinha meio que domínio disso, sabe? E essa aí agora é mais novidade para mim, mas eu tô aprendendo bastante. Eu acredito que vai ser muito importante para minha vida daqui para frente. Empreendedora, uau! A Walt Disney diz quem sonha, realiza, Ali. Realiza isso né? aí. E o Tony Robbins tem uma frase que eu gosto muito, eu devo ter até falado já para vocês algumas vezes, que fala que não importa as nossas condições, o que vai determinar o nosso sucesso é as nossas decisões. Então, a partir do momento que você para de viver de condição e começa a viver de decisão, a nossa vida muda. O fator da gente ter a capacidade de decidir aquilo que a gente quer e aquilo que tem que ser feito, ele é muito valioso. Compartilha aí, Alexandra. Depois Essa ferramenta é maravilhosa, né, o Gisley? E realmente ela nos proporciona isso, é a gente saber priorizar, né? O que que é prioridade na minha vida, né? E o que que eu posso resolver e o que eu posso deixar para depois, né? exatamente. Então, eu falo que ela é muito importante. E ela nos proporciona isso mesmo, mediante dessas frases que você falou aí, a Amanda Andréia, não sei se você já ouviu falar dela, ela sempre fala, se o seu coração sonhar, você tem o dever de realizar. Então é isso, é a gente buscar realizar os nossos sonhos, né? Então, quando você define prioridade, você fala assim, não, esse é meu foco e ninguém vai... Hoje eu até mandei para a Dilma e para você aquele videozinho do urso, né? Da mãe urso e o filhinho. Não sei se você viu, Gisley. Ainda não consegui ver, Eles mas vou dar uma subindo no olhada depois. abismo, de repente, né? Eles estavam numa nevasca, de repente o Ah, vi filhotinho sim. cai, né? Vi, Lá vi- embaixo. Aí ele, com toda a garra, coragem, a mãe lá em cima torcendo para ele, né? E é as pessoas que a gente encontra no caminho. Tem muita gente que vai torcer pela nossa vitória, para nossas conquistas. E aí a gente está cercado dessas pessoas, é bom, porque sim. isso aí nos impulsiona, né? A querer realmente chegar lá em cima, chegar no topo, vamos dizer assim, né? Realizar nossos sonhos. Então, eu vejo essa matriz de Gucci aí, é Mas eu uma gostei grande muito da sua ferramenta. frase, é sonhar com o coração. Às vezes é uma frase até mal interpretada por muitos, mas sonhar com o coração é fantástico, porque na verdade quando a gente sonha com o coração, a gente sonha com tudo e com o melhor que nós temos, né? E eu falo Uhum, que o coração ele é tão sagrado, né? Algo tão sagrado em nosso corpo que eu pelo menos eu nunca ouvi falar de alguém ter câncer no coração. Geralmente é pulmão, rins, fígado, esôfago, baço, mas o coração não, porque é algo inviolável, né? E verdade. o que nos une é isso, né? É uma outra frase que eu gosto bastante, que fala que Deus não une pessoas, une propósito, né? E o propósito une pessoas. E quando nós Uhum. temos essa clareza que nós estamos no mundo para servir, né? E aí você fala assim, não, mas eu estou também para ser servido. Mas se todo mundo do mundo servir, você vai ser servido. Né? Uhum. A grande sacada da vida é essa. Verdade. Né? Se dentro da sua casa você faz um bolo e todo mundo faz o mesmo bolo e dá um pedaço, ou você vai comer um pedaço de todos. E É. aí é fantástico. Compartilha aí, Alessandra. A Alessandra é a segunda aula dela, ela tá fresquinha. Ela tá fresquinha. Tô perdida, vai variar, vai variar. Quantos anos dentro de um consultório, né, Alessandra? Só emocional. Agora falar sobre racional, empresa, business, network, né? É, por isso que eu fui para as emoção, né? Muito confuso, mas tudo bem. Ah, eu fico só. É legal, assim, eu toda hora eu fico pensando em mim, né? No quanto que eu tenho que organizar minhas coisas, né? Que eu acho que esse é o foco principal de tudo, né? Para mim, né? Eu consegui organizar as mil tarefas que eu tenho que fazer diariamente, assim, né?
que são pequenas coisas, assim, só que só depende de mim, né? Sim. Eu não tenho uma secretária, se eu fizer algum texto, se eu for dar a minha aula, eu que tenho que fazer, eu tenho que fazer tudo, né? Então, Mas, mas eu mas vou você vai ter conseguir, uma eu vou aula conseguir. sobre inteligência artificial que você vai tirar todos esses obstáculos. Não, e eu tô me superando muito, assim, até nessa coisa que eu tive que tirar foto, gente, um fiasco, um horror. Eu tô lidando com outros monstrinhos dentro de mim, né? Veja bem, a nossa evolução, isso não quer dizer que nós vamos eliminar os monstros. Quer dizer que nós vamos ter força para derrotar o exército, porque eles vão aumentar, tá? De acordo com que a gente cresce, eles vão aumentar. Eu tenho um ser de luz, para mim não chamar outro nome, que o cara, eu não sei se ele é psiquiatra ou médico de alguma coisa, e o cara todo dia ele vai lá na nossa página, é do Facebook. Se vocês entrar lá no Facebook, na propaganda do curso terapeuta, vocês vão ver comentário dele lá. Mas vocês mudam as pessoas? Mas vocês transformam as pessoas, tipo assim, querendo ser hater, mas eu gosto disso aí, né? Aí eu falei, já dei algumas respostas para ele, mas eu falei assim: olha, preencha a nossa aplicação e vem para uma sessão individual gratuita. O senhor não vai pagar nada, entendeu? Porque eu quero trazer ele numa reunião, entendeu? Então, assim, são os nossos monstrinhos, né? Então, a partir do momento que você começa a crescer, você começa a incomodar. E aí, esses incômodos, você tem que ter recurso para você vencer eles, mas muitas das vezes você não pode matar esses monstros. Ou seja, essas pessoas que pensam negativo, você tem que trazer elas e ressignificar elas para elas andar com você, porque elas são os seus fatores inspiradores de você continuar. Algo mais, Alessandro? Não, tranquilo. Quer comentar alguma coisa aí, Ney? Vamos ver se o Ney está por aí. Se vocês perguntar para a Oi, Gil. Gigi. Oi, Ney. Ei. Ah, bacana. Rapaz, é muito bom. Cada vez eu percebo que tem que aprender mais e mudar mais, né? Então, vocês são essa motivação que a gente precisa para dar o start, né? Como a nossa companheira falou aí, né? Há pouco tempo atrás, né? Então, focar, né? Eu estou precisando de focar, mas essa aula hoje foi tudo de bom, muito edificante. E cada vez que eu assisto a aula, alguma coisa em mim muda, né? Liga uma chavezinha. Muito obrigado, gratidão, Zizi. Valeu, Ney. Muito. Estou gostando demais. A gente vai aprendendo, né? Vai aprendendo também com os medos, né? De aprender mais. Mas é assim mesmo, é com medo que a gente confronta a nós mesmos, né? Mas E o medo é assim, coloca a fralda e vai. eu estou passando por isso, né? Eu estou passando por muitos medos, mas os medos estão me fazendo crescer cada dia mais. Mas é isso, a gente tem que, né, ficar aberto para poder aprender cada dia mais. Mas, Estou aí, né? mas lá na formação de Conf- terapeuta, você vai Hã? aprender a vencer os seus medos e você vai ajudar outras pessoas a superar os medos dela. Não é Com que você certeza, vai vencer o medo do outro, não, jamais. Mas você vai contribuir para que outra pessoa vença os próprios medos. com certeza. Isso aí é o fantástico da vida. E muitas das vezes a gente conforta as pessoas, depois fala assim, mas o que que eu disse para essa pessoa que essa pessoa está me agradecendo? Mas é porque eu acho assim que a gente vai aprendendo muitas coisas e em algum momento da vida é útil para outras pessoas, né? Aí que a gente para pensar, né? O que que eu disse para a pessoa? Mas a gente vai aprendendo com os medos, vai aprendendo cada dia mais, e a gente vai passando algo para outras pessoas que muitas das vezes a gente não sabe nem que a gente, né, tem as palavras certas para os momentos, né,
que a gente Exatamente. precisa aprender a fazer isso aí. Exatamente. Pelo sotaque você sabe, né, Alessandra? Que é tudo aí da nossa terrinha, né? Tirando o Ney, que o Ney é carioca. Mas é o carioca mineiro. Mas a minha irmã, a Gilza é minha irmã. Ela sofreu muito comigo e com meu pai, né? Porque ela é formada em meio ambiente e mas o meu pai, na época, a gente era encarregado de uma empresa e só fazia desmatamento. Ela tinha tristeza que a gente derrubava e a gente estava aí, só derrubando. Mas vamos lá, então, Outra testemunha, então né, Gil? finalizar. Eu vou convidar, só para a gente fazer aí um boot final. Deixa eu só tentar colocar aqui um som de fundo para a gente. Meu Deus, cadê o Spotify? Ô, Gislene, depois tira a foto. Ah, verdade. Eu até tirei uma aqui, mas estava todo mundo Ah, virado. sério? Consegue abrir a câmera aí, Ney? Para a gente fazer uma foto? E a Gilza também? Eu tô fora. Tem gente que não gosta. Tem muita crença para vencer aí da foto. Aí, ó. Quem, quem for mais rápido que eu aí, faz a foto. Deixa eu ver aqui. Eu acho que foi. Certo. Mas nós vamos fazer só um exercício final. E aí, finalizando aqui, eu vou enviar no grupo esse material. E aí eu vou pedir para vocês preencher com calma, com tempo, para a gente depois, na próxima, avaliar os pontos que foram, que foram trabalhados e a evolução desses pontos. Só estou abrindo aqui o Spotify. Agora nós vamos sair um pouco do racional e vamos entrar um pouco aí no emocional para a gente relaxar e ter uma noite tranquila, né? A noite de sono para aqueles que não almoçaram ainda, que não jantaram ainda, né? Jantar tranquilo para dormir. Ainda não está compartilhando o áudio, né? Estão ouvindo a música de fundo? Não. Não. Deixa eu ver se é a música. Também não? Não. Eu sempre apanho para colocar essa música aqui. Ah, tá. Agora sim, né? Sim. Ótimo. E aí nós vamos. Feche os seus olhos. Concentre só na sua respiração. E aí nós vamos fazer aquela respiração 4-4-4. Eles vão inspirar e contando até 4. 1, 2, 3, 4. Segura a respiração contando até 4. E solta a respiração contando até 4. Enquanto você respira, você vai acalmando a sua mente, acalmando o seu corpo. Sente os seus pés. Sente a sua respiração. Ouve a única voz, a voz do coração. Agora imagine uma luz bem suave, bem longe de você, você vê aquela luz bem suave,
E a forma que você vai visualizando aquela luz, você sente que ela está se aproximando de você. A cada ponto que você olha para ela, ela está mais próxima. E quando você vê, ela está bem pertinho de você, com aquele brilho lindo. E aí quando você coloca a sua mão na sua testa, você sente que essa luz está na sua testa. E esta luz é uma luz quente. E à medida que você segura ela, ela vai descendo lentamente pelo seu corpo. Você vai sentindo uma sensação profunda de relaxamento. E essa luz vai passando pelo seu coração, pela sua barriga, pelos seus órgãos genitais, pelas suas pernas. E aí você olha para suas pernas e você vê essa luz, você olha para o seu pescoço, você vê essa luz. Se olha para o seu ombro também, você vê essa luz. Ela vai tomando conta de todo o seu corpo até chegar nas suas mãos. E você olha para o seu quadril, também você vê essa luz. E aí você olha em um espelho imenso e você vê que o seu corpo está todo iluminado. Agora pensa no momento da sua vida que você foi extremamente feliz. Às vezes pode ter sido o nascimento de um filho, uma formatura, uma graduação na empresa. Aquele momento que você teve externou muita felicidade. Ou um momento de carinho, ou qualquer experiência que tenha trazido alegria e autoconfiança, às vezes um momento no braço do pai, da mãe, de filhos, aquelas pessoas que você ama. Visualiza esse momento com o máximo de detalhes. Sinta a emoção positiva crescendo dentro de você. E a cada momento que essa emoção cresce, você se sente mais forte, mais vivido. E você vê essa luz contagiando outras pessoas que estão ali à sua volta. Enquanto você está nesse estado de felicidade, estado de confiança, de alegria, traga à mente algo que te limita, uma crença que te trava, aquilo que você deseja superar, que você tem a intenção de superar e você tem a compreensão que se você superar, você vai conseguir virar várias chaves na sua vida. Pode ser algo que você acredita que seja sobre você mesmo, que te impede de alcançar seus objetivos. Pode ser uma crença com o objetivo à sua frente, algo que está fora de você. Observe esse momento que você trouxe. Qual é a cor que você dá para essa limitação? Qual é o tamanho que você dá para essa limitação? Se essa limitação fosse um objeto, qual seria o tamanho desse objeto? Permita se reconhecer essa crença e entender como ela tem afetado a sua vida. O que essa crença tem atrapalhado a sua vida? O que essa limitação tem atrapalhado? Quais são as coisas que você ainda não conquistou, porque você ainda não conseguiu resolver? Agora, com todo o poder da emoção positiva que você estava sentindo, imagine essa crença, essa limitação, se ela começasse a se transformar. Imagine que a luz reconfortante que você sentiu no início, aquela que está envolvida completamente no seu corpo, começa a envolver essa crença, a envolver essa limitação. Agora você pode começar a mudar a sua forma, aquele objeto que você nomeou grande dessa crença, dessa limitação.
ele vai se diminuindo, ele vai se dissolvendo. Aquela cor que você deu, a sua luz é tão forte que você começa a ver ela clarinha. Ela vai ela vai perdendo a sua cor. Ela vai ficando branquinha. Ela vai sumindo. E no lugar onde estava essa limitação, visualize agora uma nova crença positiva. Algo que você precisa para você conseguir realizar os seus sonhos, algo que você já está fazendo para você avançar, algo que você já está atuando, algo que você já tem planejado. Imagine agora essa crença positiva, essa crença fortalecedora, aquilo que te faz acordar. Às vezes pode ser os seus filhos, às vezes pode ser a sua família, os seus relacionamentos, a sua espiritualidade, aquilo que te dá ânimo, algo que você deseja acreditar sobre você, que irá impulsionar para frente. Pode ser uma afirmação como eu sou capaz de alcançar os meus objetivos, ou eu mereço sucesso e felicidade. Começa a falar com você mesmo essas frases. Sinta essa nova crença se enraizando profundamente em sua mente, tornando-se uma parte integral. E as pessoas, imagine pessoas falando, não, você é capaz, você pode, você merece ser feliz. E você afirmando, realmente eu mereço, eu sou capaz, eu posso recomeçar. E às vezes é algo que você já tentou e não deu certo, algo que você não tinha método, que você não tinha um manual de instrução e hoje você tem, ou você está construindo e conquistando. Agora, aos poucos, comece a trazer a sua atenção de volta para o presente. Sinta a sua respiração e o seu corpo na posição que você está. Imagine você realizando todos os seus sonhos, as pessoas que estão com você, a sua família, as pessoas falando sobre você. Imagine você no espelho, naquele mesmo espelho que você viu, as luzes em volta do seu corpo, você vendo uma pessoa bem cuidada, uma pessoa feliz, uma pessoa alegre, uma pessoa que vai continuar tendo seus desafios, mas com mais clareza para conduzir, para resolver. Aí você vai mexendo os seus pés. Se fizer sentido, você pode colocar a mão no seu coração. Você pode sentir esse momento que é seu, esse momento de você contemplar o belo, esse momento de você agradecer pelas bênçãos que acontecem na sua vida. Esse momento de reconhecer e posicionar que limitações vão ter, mas você vai ter força para vencer a cada uma delas. E a cada nova conquista, a cada novo conhecimento, são novas limitações e são novas ressignificações. E aí, nesse momento, você pode agradecer, ser grato pela sua vida. Você pode ser grato pelo ar que você respira, você pode ser grato pela família que você tem, que mesmo nas imperfeições, nós buscamos a perfeição, sabendo que nós somos seres imperfeitos em extrema evolução. E sabendo que a sua dor não é a dor do outro, a sua limitação não é a limitação do outro, e que a sua vida não é a vida do outro. E aí, nesse momento, você pode assumir o controle da sua vida e começar a viver a sua vida com dignidade. E esquecer de viver a vida do outro, esquecer de preocupar tanto com o próximo e preocupar mais com você. E aí eu gosto de trazer a metáfora do avião. Em caso de pane, primeiro você coloque o cinto em você e depois no próximo. Então, em caso de desespero, primeiro você cuida do seu emocional, da sua saúde e depois do próximo. E nesse momento você pode tomar uma respiração bem profunda e agradecer por essa noite, por essas 2 horas que nós estamos juntos,
pelo que você doou, pelo que você compartilhou e pelo que você recebeu. E assim nós encerramos a aula de hoje. E aí, no seu tempo, você pode abrir seus olhos, você pode ver se você está crocante, esticar assim as suas costas para dar aquela estraladinha gostosa. E aí, para finalizar, nós vamos fechar com todo mundo falando um pouquinho, né? Dando a sua última palavra e final para a gente encerrar o nosso momento de hoje. E eu vou deixar até essa musiquinha de fundo, que ela tá bem gostosa para a gente ouvir. Quem pode ser o primeiro a compartilhar? Sim, fantástico, sabe? Eu sinto muita clareza e essas induções aí eu vou usar, acho que pro resto da minha vida. Eu vou voltar a rever a aula, eu vou sentir essas coisas boas. Realmente é muito bom. É só agradecer mesmo ao Instituto Líder. E o grande barato das indução é que depois você vai pegando técnica, aí você faz sem script, você vai criando a história, e aí você vai, entendeu? Né? Alexandra. Você me lembrou do livro da Brené Brown, que ela fala Brown. que nós temos que ter coragem de ser imperfeitos, né? A coragem de ser imperfeito. E a gente assumir a Exatamente. gente mesmo na essência. A gente saber que nós, né, mesmo diante das limitações, a gente tem que ser a gente na essência. Existem vários medos, até a Gilza falou, mas nenhum dos medos, eles são maiores do que nós. Hoje nós vivenciamos 2 horas de experiência assim, incrível, maravilhosa, que faz a gente centrar, né? Foca nas nossas emoções, nos nossos sentimentos, né? E empurra a gente para caminhar, né? Seguir a nossa caminhada com mais força, com mais objetividade. Muito bom, tem sido para mim assim uma experiência maravilhosa. Só gratidão. E gratidão às meninas, sempre com umas falas muito interessantes, né, que só vem a somar, né? Sim. Cada um fala um pedacinho que vai ajudando a gente a construir nossas ideias, nosso pensamento. Parabéns a todo mundo. Boa noite, beijo no coração. Boa noite. Uma excelente Tchau. semana. Tchau, tchau. Boa noite, bom descanso.